Você já teve necessidade de acionar algum órgão de proteção ao consumidor? Já? Pois o tema do nosso programa de hoje é este, a defesa do consumidor. E o Israel Belo de Azevedo entrevista o advogado Gilberto Garcia. Ele é especialista em direito do consumidor e, além de dar algumas dicas, Gilberto Garcia vai responder às nossas dúvidas sobre os direitos que possuímos ao adquirirmos um serviço ou produto. O Louco por Viagem, Rogério Nachev, apresenta um roteiro de férias surpreendente. E a pergunta do dia em nosso programa é esta: é difícil ler a Bíblia? O que você acha? Nós fomos às ruas perguntar a opinião de algumas pessoas. Vamos ouvir o que o povo fala? Hoje, no quadro Povo Fala, queremos saber se você acha difícil ler a Bíblia. É um pouco complicado assim na questão do dia a dia, né? Porque eu no caso trabalho, sou mãe, mas se eu for falar pra você que é fácil, não é, né? É difícil realmente, como ela falou, mas se a gente fizer disso um hábito, eu acho que isso aí fica fazendo parte da nossa vida, entendeu? Então acaba se tornando fácil. Você tem que ler com bastante atenção, entendeu? Bastante atenção, integrada, porque senão você não vai compreender certas passagens, não. Você acha que é difícil ler a Bíblia? Não, é ler com o coração. Acho que é simples, desde que tenha boa vontade. Eu imagino que na sua casa tem uma biblioteca, com muitos livros, poucos livros, mas na sua casa tem uma biblioteca. Se você ficar em pé, olhar para essa biblioteca, para essa coleção de livros na sua casa, na casa de alguém, ou na biblioteca pública, ou de uma universidade, você vai observar que tudo é livro, mas tem diferentes tipos de livro. Livros que contam histórias, livros que trazem poemas, livros que contêm cartas que pessoas trocam entre si, livros que imaginam o futuro. Assim são os vários livros, além, é claro, daqueles que fazem reflexões sobre isto, sobre aquilo. E a gente acaba gostando mais de um gênero ou de outro. Eu, por exemplo, toda a minha adolescência e juventude primeira se deu na poesia e no romance, dois gêneros. Depois eu fui para os ensaios, por exemplo. De vez em quando, um pouquinho, nunca me interessei muito, o romance do futuro, a chamada literatura de ficção científica ou algo similar. Pois bem, por que estou dizendo isso? Porque a Bíblia é exatamente essa biblioteca. Assim como você, ao ler um livro romance de Machado de Assis, ou Dostoiévski, ou Graciliano Ramos, você sabe que está dentro de um livro que é um romance, logo é ficção, é algo da imaginação do autor. De igual modo, quando você vai para a Bíblia, você vai encontrar ali diferentes gêneros. Você começa em Gênesis, por exemplo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. E o texto continua. Deus então disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não é bom que o homem fique só. E Deus pega então e cria o homem. Estamos diante de um gênero histórico. Quando a Bíblia diz nos evangelhos que Jesus saiu de Nazaré e foi para Cafarnaum, esse livro está contando uma história. Então, um dos gêneros da Bíblia é o gênero de história. Talvez grande parte da Bíblia seja história, procurando narrar fatos como eles aconteceram na perspectiva dos seus autores inspirados por Deus, que destacaram aqueles aspectos que mostram o grande poder de Deus e aquilo que Ele faz pelo ser humano. Mas a Bíblia também tem poesia. Por exemplo, o centro da Bíblia, assim dizemos, é o livro dos Salmos. São 150 poemas. Poemas escritos em diferentes épocas, por vários autores, quem sabe até mesmo autoras. Davi é o principal deles.
mas são poemas, gênero poético, que está presente não só nos Salmos, mas em várias partes da Bíblia. A Bíblia também tem conto. Por exemplo, a história de Ruth é um conto. Não quer dizer que não aconteceu, mas o estilo com que é contado tem uma história colocada e tem um suspense que se resolve no final, como todo conto, como toda novela. Parte de algo real, mas a maneira com que foi escrito o livro de Ruth, por exemplo, é uma maneira contística, como se fosse um conto. Tem também a Bíblia cartas. Assim como até hoje se publicam as cartas entre Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade, as cartas entre fulano e beltrano, é um gênero literário, epistelografia ou cartas. A Bíblia contém cartas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Também tem ensaios, isto é, propostas conceituais. As cartas, por exemplo, de Paulo, ou até parte dos Evangelhos de João, são ensaios filosóficos, teológicos, sobre a natureza humana, sobre o ser de Deus. Demanda uma leitura muito mais atenta, porque não é tão simples quanto ler uma carta. A Bíblia tem até ficção científica. Daniel, parte de Ezequiel, todo o Apocalipse, isto é, são situações que acontecem num futuro, a partir da inspirada imaginação dos seus autores. Então, quando você for ler a Bíblia, veja aquele livro pertence a que gênero, porque a sua leitura vai ser muito mais proveitosa. E ao mesmo tempo, ao fazer isso, vai perceber você a grande riqueza da palavra de Deus e como Deus também é variado, diverso na sua criação, na sua inspiração, contando com os homens para, no passado, escrever e cada um de nós hoje para ler. Leia a Bíblia, porque vale a pena. É um grande livro, ou melhor, uma grande biblioteca. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: é difícil ler a Bíblia? Se você responder, você vai participar do sorteio do livro Agora Sim, de Luiz Saião. Para responder, acesse o nosso site conviteavida.org.br ou, se preferir, escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, número 49. O nosso CEP, 20510-170, Rio de Janeiro. Você pode conferir os ganhadores no nosso site. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Você conhece o seu direito como consumidor? Certamente você já teve alguma experiência negativa, um banco que lhe cobrou um juro extorsivo, uma encomenda que você comprou e não foi entregue. O que você fez? Deixou para lá? Esse é o nosso tema hoje, o direito seu como consumidor. E para nos instruir sobre esse assunto, trouxemos um advogado que é especializado nisso, o doutor Gilberto Garcia. Bem-vindo, Gilberto, aqui ao nosso programa Convite à Vida, essa entrevista de orientação aos nossos telespectadores. Uma alegria estar nesse encontro, neste dia, satisfação poder compartilhar com os telespectadores sobre direitos importantíssimos que têm a ver com as pessoas e o seu dia a dia, direito do consumidor. Você já lançou vários livros, você tem 4 ou 5 livros, e nos trouxe 2 aqui hoje. O que trata esse direito associativo?
Bom, são 5 obras até agora lançadas. O primeiro foi o Novo Código Civil e as igrejas. Neste associativo eu falo tudo sobre estatutos para qualquer tipo de instituição, religiosas, ONGs, associações, todos. Essa é a linha dele. Esse outro aqui? O Direito ao Cada Dia é uma obra voltada para as instituições religiosas, direitos e deveres dos membros de igrejas e quaisquer instituições religiosas. Vamos sortear neste programa também 3 exemplares desse livro, que certamente vai ser útil para você. Então, Gilberto, vou começar com uma pergunta assim, bem geral. Você acha que o povo brasileiro conhece os seus direitos como consumidor? Não, infelizmente. Por quê? Nós ainda temos uma cultura de aprendizado. As leis do consumidor brasileiro são novas. Nós estamos com o Código de 1990, mas já são 23 anos, diria o telespectador, mas infelizmente ele ainda está sendo utilizado, conhecido, praticado, e o povo ainda tem pouca chance de reivindicar, poucos espaços para a reivindicação dos seus direitos. Basicamente a razão é essa, de falta de oportunidade de espaço para a reivindicação. Que tem a ver com o conhecimento. Como ele não conhece, ele não sabe onde buscar esse direito. Agora, você acha que as leis brasileiras favorecem o consumidor ou as empresas? Não, a lei protege especificamente o consumidor. A tal ponto que se ele assina um contrato, e esse contrato ele não sabe nada e ele é contra a lei, vale a lei. Então ela protege o consumidor. E por isso programas como esse são importantíssimos, porque são de conscientização, de orientação. No caso especificamente de uma área no Brasil que é a telefonia, campeã, hipercampeã de reclamações. Não tem jeito, nós vamos ficar sempre nas mãos das companhias telefônicas que vendem um produto, mas não entregam, por exemplo. Aí nós temos a questão do mercado capitalista. Enquanto nós tivermos monopólios, e aí você vai ter, vou deixar essa X empresa para ir para outra X empresa, que também tem monopólio, haverá essa dificuldade. Elas são campeãs não só nas reclamações, como também são campeãs em ações judiciais contra elas. Mas o judiciário ainda tem sido bastante benevolente quando não as multa, quando não a indeniza muito grandemente, diferente da Europa e Estados Unidos, onde há uma concorrência imensa e há um interesse gigantesco em privilegiar o consumidor, porque é a partir dele que é mantido o sistema. No caso, uma pessoa está aqui nos ouvindo e foi lesado. No primeiro momento achou que não vale a pena, porque vai lutar um Davi contra um gigante, um Golias, deixa para lá, deixa quieto, mas agora ele diz, não, eu vou lutar pelos meus direitos. O que ele tem que fazer? Uma pessoa que acha, né, a justiça vai dizer se foi ou se não foi, né, que foi prejudicada, que foi lesada. Vamos didaticamente dizer o que ele tem que fazer, ponto a ponto, passo a passo. Primeiro passo, procurar a loja. Porque o código diz que não importa para quem comprou, a responsabilidade, ela é do lojista. A loja respondeu, a loja atendeu, ótimo. Não respondeu, ele tem direito a ir ao PROCON. PROCON funciona e muito bem. Um órgão administrativo. Em todos os municípios, né? Todas as cidades têm, e você tem a vantagem, de Israel, dele ir mais perto da sua casa. O consumidor tem direito de procurar o mais próximo à residência. Não funcionou, dependendo do tamanho do problema, ele pode ir no juizado especial, não carece nem ter advogado, se for até 20 salários mínimos, o problema, a dificuldade, mais de 20 mínimos, ele tem que ter advogado, ou a situação que for, ele vai procurar o advogado para entrar com ação justiça comum. Tive problemas seríssimos com voos aéreos, como você tem às vezes, sem dúvida, atraso, e o avião já está cheio, e você já tem juizado especial no próprio aeroporto, para atender você, entra com ação, já marca audiência, e em alguns casos a empresa já sai da tendo que pagar você num acordo. Ou seja, o sistema funciona, mas ele tem que ser acionado por um consumidor que tem conhecimento dos seus direitos. Agora, em geral, você acha que o consumidor tem uma consciência, ele se comporta como consumidor e ao mesmo tempo como cidadão, ou ele é muito interesseiro do momento ali? Interessante essa sua colocação, Jael, nossos telespectadores. Eu brinco sempre, dando palestras, que nós temos uma situação interessante.
a mesma pessoa que é consumidora quer pagar barato, preço menor possível, pela melhor qualidade possível. Certo. Num outro ponto, ela é empregada de uma empresa e ela quer trabalhar muito pouco e quer ganhar muito. Então, há uma espécie de paradoxo, um contraponto. De um lado eu quero ter vantagem, do outro lado eu quero ter vantagem também. E o sistema não funciona assim. Eu preciso, como consumidor, saber que eu tenho direitos, mas também tenho deveres. Então, quando eu exerço meus deveres, eu consigo pleitear os direitos. E nisso o Código Brasileiro, nós temos uma lei brasileira fundamental e sensacional. É das melhores do mundo. Se equipara à lei francesa, que é a melhor que nós temos no sistema mundial de lei que protege o consumidor. Antigamente, saísse da loja e você tinha que provar que o produto saiu de defeito da loja. De 90 para cá, você sai da loja, é a loja que tem que provar que sai de lá funcionando. Mas para isso, você tem que ligar o aparelho na tomada correta. Você tem de dificuldades técnicas que a gente não domina, né? Sim. Agora, uma coisinha que é sobre a internet. Compra pela internet, serviço pela internet, mas isso nós vamos conversar daqui a pouco, depois do intervalo. Convite à Vida, falando do direito do consumidor, do seu direito, com o doutor Gilberto Garcia. Eu espero você no próximo bloco. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Convite à Vida, de volta, falando sobre direitos do consumidor, o meu e o seu direito, aqui com o doutor Gilberto Garcia. A pergunta é a seguinte: tem muita gente que tem medo de comprar pela internet, achando que os seus direitos não serão preservados. Que cuidados a gente tem que tomar ao comprar pela internet? Todos. E há razão de ter medo e preocupação ao comprar pela internet. Vamos só lembrar que nós estamos dentro de um sistema que, a nível de Brasil, começa em 95. A legislação brasileira, em 2001, é que começa a regrar esse tipo de assunto. E lembrando que a internet, já é o telespectador, é um meio como outro qualquer. A lei que se aplica quando você compra na loja, no mercado, se aplica na internet. E fico à vontade porque leciono essa matéria, disciplina de Direito Digital, orientando os alunos sobre crimes e sobre compras. Então, comprou na internet, como você bem colocou, didaticamente. Primeiro, veja se o site tem endereço fixo, com telefone de contato. Teste isso, ligue. Segundo, veja se o nome da empresa tem CNPJ. Vá para a Receita Federal, para o site da Receita e veja o nome da empresa e o CNPJ dela. Ou seja, há alguns cuidados que se deve ter antes de comprar. Cuidados esses tomados, aí você pode comprar. Agora, há uma coisa importante, o código diz que você tem um prazo de arrependimento. Comprou na loja, não. Testou, trouxe para casa, devolve se o dono quiser. Na internet, não. Você pode se arrepender. Eu comprei pensando que era uma coisa, é outra. Há um pequeno prazo que tem que ser visto. Mas esses cuidados são fundamentais. Agora, por isso a importância do cuidado. É uma ferramenta nova. É um instrumento novo. E o consumidor tem que ter muito cuidado quando adquire produtos pela internet, principalmente sem fazer contato com quem já comprou naquele mesmo site. Então são pequenos cuidados. Alguém comprou? Você tem conhecimento? Olha, comprei lá e foi entregue. Viu o CNPJ, viu o endereço físico, liguei para o telefone. Aí você pode comprar, sabendo que a mesma lei que se aplica na loja comum se aplica também para a internet. Os bancos abusam, não é? Dois aspectos. Um é quanto à fraude eletrônica. A gente tem uma conta lá, é vítima de uma fraude.
quem é o responsável pelo prejuízo. E a outra coisa, quanto aos juros. Mas vamos primeiramente aí o tema da segurança do responsável pela fraude quando ela há, na sua conta, é claro. Voltando ao código, ele lhe protege integralmente, desde que você tome medidas de precaução. Vamos sempre lembrar que o sistema jurídico funciona em cima da boa-fé. Você e eu, quando recebemos uma nota de dinheiro na rua, nós não vamos no Banco Central correndo verificar se ela é verdadeira ou falsa. Você recebeu de alguém com boa-fé, passará alguém com boa-fé. Ou seja, há uma expectativa que todos nós, seja consumidor ou vendedor, temos uma ação de boa-fé. Mesma coisa com os bancos. Se você tomou medidas com relação a usar o seu token, que você acessa lá na internet, ou é o caixa do banco, ou fazer o lançamento, e você tomou medidas normais, isso é considerado, e o banco é obrigado a lhe indenizar. Mas se você não tomou cuidados, deixou sua senha solta, entregou seu cartão para alguém, falou para terceiros da sua senha, ela foi utilizada, você deixou de ter os direitos para poder exigi-lo. Porque são cuidados que qualquer cidadão tem que ter com as suas coisas para poder exigir do banco. Então, com relação às fraudes, provado que você tomou os cuidados que tem que tomar como cidadão comum, o banco é obrigado a lhe indenizar. E assim tem sido feito, e quando não indeniza, a justiça tem ressarcido quaisquer valores, seja conta corrente, seja em banco, seja uso de CPF erroneamente. É tranquilo com relação a isso. E com relação aos juros? Então, por exemplo, a pessoa vai negociar uma série de empréstimos que tem, quando vai negociar, vem de novo cobrando juros sobre aqueles outros juros. Tem como a gente enfrentar os bancos nessa questão dos juros? Tem. Voltamos de novo à legislação fantástica que nós temos. O Código do Consumidor lhe coloca que você é devedor de X valor. Agora, há que ter cuidado, Jael e telespectador, quando você contrata com o banco. Vamos lembrar que o Brasil hoje está aí entre os 3 ou 5 países que cobram o juro mais caro do mundo. Enquanto no Japão você pega o dinheiro emprestado para pagar 0,5% por ano, aqui é 12% ao mês. Então, ou seja, se você vai pegar emprestado, pense 400 vezes. Mas se não tem outro jeito, veja o contrato que está assinando. Aí o advogado é fundamental. Você fez um contrato. Se esse contrato estabeleceu regras de juros, etc., e você não pagou, aquilo que for leonino, como nós chamamos no direito, ou seja, fora de propósito, você terá como judicialmente derrubar. Aquilo que é juros sobre juros, chamado anatolicismo, também... Qual é a palavra? Anatolicismo, onde você é usada a estratégia do banco, onde ele cobra juros sobre juros. Você pega, por exemplo, R$100 emprestado. Virou um mês, você não pagou 100, virou 120, por hipótese. No mês seguinte, ele não bota juros sobre 100, ele bota juros sobre 120. Isso vira uma bola de neve gigantesca. Isso é ilegal. Depende do contrato que você assinou. É ilegal em que momento? Se você for renegociar esta dívida, você tem o direito de pegar lá o seu contrato e fazer um juros, a gente chama de juros aritméticos e não geométricos. Que aí é impagável, né? Exato. E aí tem, só pra gente entender, aritmético é 2 mais 2 são 4, mais 2 são 6, mais 2 são 8, mais 2 são 10. Geométrico é 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16, 16, 32, 64, 128. Estratosfera. Exatamente. Então, essa segunda formatação, a justiça tem derrubado. Mas é o contrato que você assinou, que vai primeiro lhe obrigar a pagar o que você tratou. E os juros foram tratados sobre o valor contratado. Por isso, meu interpretador, não pegue juros emprestados, dinheiro emprestado. Porque o banco vive disso. Qual o produto que o banco tem para você? Não é o dinheiro. São juros que ele ganha porque ele pega dinheiro de um e vende para outro. Um exemplo rápido, Jael. Um cidadão brasileiro entrou com a ação na justiça porque o banco deixou de lhe dar um dinheiro que era devido. O que o advogado fez? Pegou os juros bancários e aplicou. Isso deu 1 bilhão em 20 anos. A justiça disse que estava incorreto. E disse o meu colega advogado, mas se ele devesse ao banco, era um bi a dívida. O que respondeu a justiça? Mas seu cliente não é banco. São só 300 mil que o banco deve a ele. Porque a regra é diferente. Por isso, a pessoa não pode prestar dinheiro. O cidadão comum. É agiotagem.
porque você não tem direito pela lei para emprestar dinheiro para outro, nem pessoa, nem instituição, só banco. Gilberto, nossa conversa está mais do que excelente. O nosso tempo é que está péssimo. Então temos que parar esse bloco, porque vamos receber aqui, daqui a pouco, um cantor que também produz os seus próprios CDs. E vamos ver essa questão também do direito autoral e ver um pouquinho do outro lado, de quem produz, não só do lado do consumidor. Convite à Vida volta já para o terceiro bloco dessa entrevista sobre direito do consumidor, agora com música. Você vai gostar. Esperamos você. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: é difícil ler a Bíblia? Se você responder, você vai participar do sorteio do livro Agora Sim, de Luiz Saião. Para responder, acesse o nosso site conviteavida.org.br ou, se preferir, escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, número 49. O nosso CEP, 20510-170, Rio de Janeiro. Você pode conferir os ganhadores no nosso site. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Convite à Vida está de volta, hoje falando sobre o direito do consumidor, com um aspecto adicional, um artista, né? A arte, né, Gilberto, sempre é bem-vinda. Então aqui estamos com Clarindo Júnior, cantor e compositor, inclusive vai nos brindar com uma faixa de suas composições, mas quero falar com você, Clarindo, como alguém que tem a ver com o direito do consumidor, de um outro lado, né? Que você produz, você compõe, você canta, produz CD, tem um aqui muito bom, Por Toda a Vida. Como é a sua relação com esse assunto aí, já da outra perspectiva do direito autoral, de que também o nosso Gilberto é especialista? Eu fico pensando, a gente como artista, doutor Gilberto, que produz o nosso trabalho. Que você é independente, né? Você tem trabalho de modo independente, né? Uma carreira independente, coloca à venda. E diante de tanto download que é feito aí na internet, sabemos que já existem alguns sites que fazem venda legal de MP3 desses arquivos, mas como é que fica? Olha, você traz uma temática, Jael, sensacional. O Brasil é campeão de pirataria. O Brasil, meus interpretadores, é campeão mundial. Falam, inclusive, que investimentos deixam de ser feitos no nosso país em função disso. E aí nós temos não só na música, como nos livros, em filmes, toda uma estrutura de CDs sendo vendidos nas praças, nas ruas, onde o autor da música, compositor, o cantor, ou o intérprete, ou aqueles que trabalham no direito conexo, não ganham literalmente nada. Gilberto, tem uma rua, quando for dizer o nome dela agora, em São Paulo, que tem a loja de disco, e do lado de fora tem um cara vendendo um CD pirata debaixo do braço ali. E ninguém faz nada. Então, se eu disser que não tem só em São Paulo, você não se assusta não, né? São Paulo, a gente tem andado Rio de Janeiro, Brasília, literalmente. E CDs de tudo quanto é tipo de magnitude que se imaginar. Cristão, CD popular, CD sertanejo, ou seja, vários tipos de músicas onde nós construímos uma cultura em que o consumidor quer levar vantagem. É o outro lado da moeda da nossa conversa. E aí ele traz, o nosso cantor Clarindo Júnior Clarindo, a proposição de que, colocou na internet, já há um grande movimento, tanto internacional como no Brasil. A Lei de Direitos Autorais brasileira está sendo aí debatida para ser alterada. E uma das propostas é essa: o autor ter o direito de disponibilizar as suas obras e quem se utilizar delas sem fazer uso econômico, poder utilizar. Hoje não pode. Hoje você está proibido
de tirar cópia de livros, de você pegar uma música e até presentear uma pessoa, mas eu não ganhei dinheiro nenhum. A lei hoje diz que isso é crime. Eu não posso pegar um CD, tirar uma cópia e presentear um amigo. Eu não ganhei nada. A lei diz que isso é crime. Só que não tem valido a pena procurar isso, porque a questão econômica é maior. Já aprovada no ano passado uma lei na América do Norte, onde baixar arquivos pela internet... É para uso pessoal. Para uso pessoal se tornou crime em um dos estados. A ideia é que isso ganhe uma visão internacional para... No Brasil se discute que se baixe para uso pessoal, não comercial, deixe de ser. Hoje é. E aí a questão está na parte econômica. Por quê? Porque há autores como o Clarindo Júnior que trabalha e vive da música e que tem que ter a sua arte recompensada pela sociedade. Então a questão é muito mais cultural, de trabalharmos numa ideia de que todos têm que ter direitos. E também o autor, o compositor e o cantor sobre a sua obra. E que é interessante, né? Continua sendo 100 anos e passa para os seus descendentes esse direito autoral, que é importantíssimo e protegido no Brasil e internacionalmente. Então eu quero dizer que a música que ele vai cantar agora é de autoria dele e ele nos cedeu. Então não estamos copiando nem usurpando o direito dele. Agora você em casa vai ouvir só uma vez a linda música que ele vai cantar agora, que é qual mesmo, Clarindo? Quem é? Vamos ouvir então. Quem é que dorme no barco enquanto o medo jaz e que por sua palavra a tempestade vai? Só sei fez da noite do medo paz, seguros já podem atravessar. Vem trazer a paz, quero atravessar. À noite o vento traz medo em meu viver. Quero atravessar, quero conhecer aquele que acalma o mar. Quem é chamado Rabi, que opera tantos sinais, que veio da parte de Deus e tantos milagres faz, que disse preciso é renascer. Se queres um dia entrar nos céus, como renascer, ao ventre voltar, não posso entender, tenho que provar. Quero reviver, faz-me enxergar, pois quem é você? Quem é que vive cercado em meio à multidão de alguém? Recebe um toque pedindo-lhe compaixão, virtude emanou do seu ser, curada pôde em paz viver. Como negarei sem anunciar? Foi meu Redentor, o meu
Salvador, fez-me reviver, pôs-me a cantar canção de louvor. Quem é? Com essa linda música, encerramos a entrevista de hoje. Damos aqui o nosso abraço ao Dr. Gilberto Garcia, nossa gratidão por aceitar o nosso convite. Prazer estar aqui neste dia. Também agradeço ao Clarindo, espero que possa voltar aqui com essa bela voz, essa tão bonita canção, a participar conosco. Agradeço, obrigado. E você, continue conosco, porque temos mais convite à vida para você, mais vida para que você possa desfrutar. Continue com o convite à vida. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Olá, louco por viagens! Para mim, o programa de hoje tinha começado da seguinte maneira. Era uma vez, lá no sul da Alemanha, uma cidade que parece ter parado no tempo, aproximadamente aí 300 ou 400 anos atrás. Essa cidade se chama Rottenburg ob der Tauber e fica no sul da Alemanha, a apenas 185 quilômetros de Frankfurt. Atrai turistas todos os anos por ter conseguido preservar as construções desde a época medieval. Nessa cidade vive um pouco mais de 10 mil habitantes e ela é uma das paradas obrigatórias para quem vai fazer a rota romântica entre as cidades de Wurzburg e Füssing. Na minha opinião, é a cidade medieval mais bonita que eu já conheci na minha vida. Como a cidade é bem pequena, a melhor dica aí é você fazer tudo caminhando, porque as ruas são muito estreitas e também não tem lugar para você praticamente estacionar seu carro. Por causa da posição geográfica de Rottenburg, ela fica um pouco aí acima do rio. O abastecimento da água era uma coisa muito complicada naqueles dias. Por essa razão, quando você andar por lá, você vai ver cerca de 40 fontes espalhadas pela cidade. Além de fornecer água potável, a fonte funcionava também como um help aí, como ajuda para os bombeiros que tinham que apagar incêndios aí em caso de grandes catástrofes na cidade. Vale lembrar que na época medieval as cidades eram construídas aí com material extremamente inflamável. A fonte de São Jorge, que foi construída em 1606, é a maior das fontes e fica na Praça do Mercado, que é a principal da cidade. A fonte tem uma profundidade de 8 metros e uma capacidade de até 100 mil litros. A prefeitura, que também está nessa praça, é a construção mais imponente, que mistura o estilo gótico e o estilo renascentista. É interessante também você conhecer algumas igrejas.
Além das igrejas, o Museu Criminal Medieval e o Jardim do Castelo, que fica aí no lado sul da cidade. Desse lugar você tem uma vista muito bonita ali de uma ponte bem interessante na cidade. Se você gosta de Natal, a principal loja da rede Kate Wolfart, que tem 10 lojas espalhadas lá pela Alemanha, se encontra também em Rothenburg e é a maior de todas que você pode encontrar. Eu nunca na minha vida inteira visitei uma loja tão interessante. Você tem velas de decoração para árvores, quebra-nozes, presépios, árvores de Natal, aqueles enfeites que tem de bola que você vira e fica com neve. Tudo que você puder imaginar relacionado ao Natal, você vai encontrar nessa loja. A cidade é cheia de atividades culturais durante o ano todo, mas o que mais atrai o interesse aí dos turistas acontece no mês de setembro, porque nessa época do ano o pessoal lá fica todo trajado a caráter como na época medieval. Imagina que interessante você andar pela rua e ver séculos de história caminhando ao seu lado. A cidade também tem excelentes restaurantes, lá você não pode deixar de experimentar linguiça, que ela é muito típica da região, e também que são umas massas, é tipo fatias de massa frita que se torna uma bola. Então ele põe um recheio de chocolate meio amargo, de maracujá, de canela, enfim, vários sabores maravilhosos. Uma outra dica é que existem visitas guiadas pela cidade durante a noite. Elas são oferecidas aí do mês de abril a outubro, para turistas ou individualmente, para grupos, não importa, você pode fazer essa visita sem custo nenhum. A duração mais ou menos aí de 1h30 e é um passeio que realmente vale muito a pena. Você não precisa de visto para ir para a Alemanha, apenas o seu passaporte válido. Existem 2 voos diretos para a cidade de Frankfurt, que fica aí, como eu já disse no início do programa, a 185 km da cidade de Rothenburg. Um desses voos é com a TAM, nossa querida TAM, companhia brasileira, e o outro com a companhia alemã, a Lufthansa. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre Rothenburg, não deixe de visitar loucoporviagens.com.br. Semana que vem eu tô de volta e não se esqueça que dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. Hoje você vai recordar alguns episódios da história sobre perseguição e intolerância religiosas que tem vitimado milhares de pessoas ao redor do mundo. Voltar no tempo é como abrir o livro negro da civilização e constatar que o ser humano é capaz de praticar tristes atrocidades contra a própria espécie. O homem atua de forma consciente e premeditada e, infelizmente, não é só motivado por causas como preservação, segurança e sobrevivência. A história revela de forma brutal como as diferenças foram tratadas no passado e são perpetuadas até hoje. Alguns episódios foram marcantes. Na Idade Média, a Inquisição Católica contestou o sincretismo religioso e, assim como ela, os protestantes também perseguiram e utilizaram estratégias de controle da fé. No século XX, no período da Segunda Guerra Mundial, milhares de judeus e testemunhas de Jeová foram exterminados nos campos de concentração nazistas. A alegação do ditador Adolf Hitler é de que eram grupos politicamente indesejados. O tempo se passou e a história acabou por registrar, ao longo dos anos, diversos conflitos entre povos e religiões. Esses são apenas alguns registros. Existe muito mais a ser contado, principalmente o que não esteve próximo do olhar atento de um observador para que fosse contado. O tempo se passou, mas a sociedade não evoluiu tanto assim na forma como lida com as diferenças, principalmente quando envolvem a fé. Mesmo em países abertos para as mais diversas religiões, os cristãos têm sofrido restrições, mas em alguns lugares já é possível observar mudanças consideráveis no cenário religioso. Há 20 anos atrás, a liberdade chegou no nosso país, a cortina de ferro caiu, e sabe, quando o povo viveu quase 70 anos sem Deus, então de fato isso despertou profundamente aquela sede
do povo ucraniano e do povo do leste europeu por Deus. E, na verdade, em primeiros 10 anos da liberdade, de 1990 até 2000, nós tivemos um forte crescimento do Evangelho. Na verdade, só na Ucrânia, naquela época, em 10 primeiros anos, o número de igrejas triplicou, batistas. Então, nós tivemos mais ou menos 800 igrejas e crescemos até 2.400 igrejas. Mas depois a gente percebeu que, com a chegada da liberdade, da globalização, então o povo ficou mais acomodado. A gente não sabia que a liberdade pode ser um grande desafio. Nós achávamos que perseguição é um grande desafio, mas na perseguição você não tem muita escolha. Ou você segue a Cristo, ou você não segue a Cristo. Mas com a chegada da liberdade, aí o povo ficou mais tranquilo, democracia, e percebemos que aquela sede pela palavra de Deus passou. Então, infelizmente, os últimos 10 anos, nós entendemos que para conquistar alguém para Cristo no leste europeu, leva mais tempo. Se antigamente não tinha Bíblia na nossa terra, hoje tem várias Bíblias. Se antigamente não tinha aquela livre expressão de ir para a igreja, expressar a sua fé em Cristo, hoje em dia você pode fazer o que quiser. Então, hoje, às vezes, um missionário na Polônia me contou uma história. Ele disse que para conquistar um polonês, tem que gastar no início 2 anos só fazendo amizade com ele. E só depois, quando ele perceber que a sua família, a sua relação com a esposa, com os filhos é diferente, ele vai te perguntar, puxa, alguma coisa acontece diferente na sua vida. Então explique o que é. E aí nós podemos começar a falar de Jesus. Enquanto alguns missionários experimentam a gradativa abertura para a pregação do Evangelho, outros vivem a dura experiência de ter que abandonar o campo por risco de segurança, sem a previsão de retorno. Em março de 2003, a República Centro-Africana sofreu um golpe de Estado promovido por rebeldes. E desde então, as notícias oficiais que chegam são de que centenas de cristãos já foram mortos. A única missionária brasileira que estava presente no país é da Junta de Missões Mundiais e foi orientada a deixar o território. Para trás ficaram crianças e mulheres que recebiam assistência social e espiritual. Por lá, cristãos vivem a incerteza de saber quando e se poderão retomar a rotina de vida e livre expressão da fé. Eu recebi uma mensagem de um grupo, da Unicef, dizendo que queria falar comigo. Nós lhe chamamos porque queremos dizer para você que você deve passar todo o documento à Embaixada Francesa, porque dentro de 72 horas vai ser atacado o país. Quando eu ia para o aeroporto, eu ia saindo no portão e a senhora disse assim, vai embora, se salve, nós precisamos que você volte para falar do amor de Deus. Alguns casos ganharam repercussão internacional, como o do pastor Youssef Nadarkhani. A prisão dele foi amplamente divulgada no Brasil pelos meios de comunicação. Felizmente, o pastor foi absolvido da acusação de apostasia que poderia condená-lo à morte. O Irã, que é um dos países signatários do Pacto Internacional sobre os Direitos Civil e Político, que estabelece a livre expressão da fé, não tem respeitado os direitos das minorias religiosas no país. Durante 3 anos, o caso foi examinado por cortes superiores iranianas. A esposa de Nadarkhani também foi detida, chegou a ser condenada à prisão perpétua, mas depois foi solta. Em abril de 2013, missionários brasileiros conseguiram liberdade provisória no Senegal, depois de serem acusados de promover o aliciamento de menores e formar quadrilha. José Dilson, membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, é missionário há mais de 20 anos no continente africano e desde então nunca havia tido problemas com a justiça local. Também esse ano, a Junta de Missões Mundiais teve 2 missionárias expulsas na mesma região, o que revela que a hostilidade vem alcançando níveis preocupantes em todo o mundo. Una-se à missão de propagar o Evangelho. Conheça um pouco mais do trabalho da Junta de Missões Mundiais.
Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: é difícil ler a Bíblia? Se você responder, você vai participar do sorteio do livro Agora Sim, de Luiz Saião. Para responder, acesse o nosso site conviteavida.org.br ou, se preferir, escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, número 49. O nosso CEP, 20.510.170, Rio de Janeiro. Você pode conferir os ganhadores no nosso site. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu creio nisso. Espero que você também possa crer nisto. Eu vou contar uma história pessoal, angustiante para mim, pessoal, para dizer a você por que eu creio que Jesus Cristo é sempre uma presença constante. A Bíblia diz que Jesus, ao se despedir dos homens, disse: olha, eu vou, mas eu vou lhes enviar um conselheiro. E ele enviou. Mateus 28 termina com a narrativa de Atos 2. Eu vou enviar, e enviou. Hoje nós temos o Espírito Santo de Jesus, o Espírito Santo do Pai, conosco sempre. Eu vou contar então algo de minha própria vida como uma ilustração, apenas como uma ilustração de que esta verdade bíblica é profunda e poderosa nas nossas vidas. Foi assim. Eu estava no hospital, operado de um câncer na próstata. E, no momento, em função de algumas dificuldades, eu precisei fazer novos exames. E esses exames iriam indicar se eu precisaria fazer uma nova cirurgia ou se eu poderia, então, deixar o hospital. Tudo foi marcado. A minha esposa, que me acompanhava, sempre me acompanha em todos os meus momentos, estava comigo ali naquele leito de hospital. E como o exame estava marcado para as 14h, ela disse: eu vou lá no restaurante, vou almoçar, para quando chegar o maqueiro e levar você, eu já estar aqui pronta para ajudar você. Ela foi. Mas o médico que ia fazer o exame chegou antes e o maqueiro foi me buscar antes. Então eu fui transferido de minha cama no hospital para a maca. Estava sozinho, eu e o maqueiro. Longos corredores daquele hospital. Mas aconteceu algo. E eu estava muito aflito. Eu estava com um sentimento de abandono, de coisa pior viria me acontecer. Eu estava muito mal emocionalmente. Mas minha esposa, enquanto estava no restaurante almoçando, ela estava orando para que uma outra médica de nossa igreja, nossa amiga, pudesse estar ali, porque ela era especialista em exames. Ela dizia: Senhor, manda, disse o nome então dessa médica, para nos acompanhar durante o almoço, esperando que fosse às 14h. Então eu fui para o local do exame e na hora precisamente em que eu fui ser transferido agora então da maca para a mesa do exame, quem é que me chega?
me chega a médica, nossa amiga, por quem eu não orei, eu nem tinha condições para isso, mas a minha esposa orou, e ela estava num shopping almoçando, e de repente lhe deu uma vontade de ir me ver, deixou os pais no shopping e foi me ver. E quando ela chegou, ela pegou na minha mão, eu olhei para ela, sorrimos um para o outro, então fizemos aquele exame, ela deu todo apoio, ela me transportou, ela me segurou, ela me sustentou, e eu pude fazer aquele exame que revelou que eu estava bem. Essa é uma história que eu nunca vou me esquecer. Porque essa promessa de Jesus não é uma promessa no vazio. É uma promessa que se realiza de modo efetivo, real, na história e muitas vezes através de pessoas de carne e osso. Essa foi a minha história. É por isso, por essa demonstração do amor de Deus para comigo, que eu posso afirmar então que o eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos é uma verdade na qual eu creio. Então eu oro a Deus para que você também creia. Não seguindo o meu modelo, eu só dei um exemplo, mas seguindo a promessa da palavra de Deus. Ó Senhor, Tu prometeste através do Teu Filho que sempre estaria conosco até o fim de nossas vidas. Eu quero Te rogar, para aquele, para aquela que nesta hora precisar de uma confirmação deste Teu cuidado, desta Tua presença, Tu te manifestes do modo que Tu quiseres, quando quiseres, na vida dessas pessoas. Eu te peço isso, porque eu creio, em nome de Jesus, em quem eu creio, como meu Salvador e como meu Senhor. Que você possa dizer então, amém.